E ter vocês aqui hoje, todos que estão presentes, é uma satisfação muito grande. Vocês estão fornecendo um pouco do bem mais precioso que a gente tem, que é o tempo. O tempo, essa moeda que não volta e que faz parte da nossa riqueza, da nossa vida. Acerca do tema inteligência financeira, eu quero entregar com o livro um entendimento mais amplo, social e com bases também criteriosas, como nós costumamos utilizar quando tomamos as condutas na medicina. É muito tabu em vários contextos, seja no contexto acadêmico, seja no contexto do ambiente de serviço, correlacionar finanças, orçamento, com assistência em saúde. E aí, de fato, esse choque de temas ainda não tão bem digerido, não tão bem comum dentro da nossa comunidade médica, precisa sofrer avanços. E com essa possibilidade de avanço no que eu escrevi, eu acredito, eu quero que aconteça alguns passos a mais. Quando a assistência em saúde não acontece por conta de questões relacionadas às finanças, isso é desprezível e, do ponto de vista social, a gente tem que andar a favor da melhor oferta de saúde para as pessoas, haja vista que existe um grande conflito, né, entre finanças e saúde. No entanto, o que eu falo no livro é sobre a nossa gestão dos nossos recursos pessoais. Um colega médico, uma colega médica, estudante de medicina, quando tem a gestão dos seus recursos financeiros, consegue ter uma melhor qualidade de vida, consegue ter um melhor e um menor nível de estresse e, com isso, oferecer o que tem de melhor aos seus pacientes, aos nossos pacientes. Afinal, é para eles que a gente teve o período de formação da graduação dos 6 anos, durante a residência médica, alguns mestrado, doutorado, e a gente segue uma carreira acadêmica intensa se a gente não tem o autocuidado, que envolve também a inteligência financeira, como conseguimos prestar melhor assistência para os colegas, para os pacientes. Você, que já é médico, constantemente atende pessoas com impacto em sua saúde mental, impacto em condições físicas, mesmo cardiovascular, e por vezes encontramos alguns determinantes da saúde como fatores que influenciaram o seu desenvolvimento da sua doença, do seu estado atual. Seja o nível de estresse, seja o consumo de drogas, mesmo as listas, né? Falando de cigarro, de bebidas alcoólicas, em virtude de uma condição de estresse que, por vezes, também pode ter como uma das influências as questões socioeconômicas. Então, se a gente vê isso de frente aos nossos pacientes, na hora de coletar a anamnese, se a gente vê alguns determinantes sociais relacionados às condições socioeconômicas como influenciadores de um segmento de doença, por que que a gente não dedica também um tempo para desenvolver a nossa inteligência financeira? É comum quando a gente escuta falar esse termo, inteligência financeira, tem lá o nome dinheiro, finança no meio, a gente pensa só em cobrar ou então em investir no mercado financeiro, mas é muito mais amplo do que isso, e esse é o tempo que eu peço ao leitor que dedique para ampliar a visão. Inteligência financeira é ter uma melhor gestão do seu gasto, a fim de que tenha um consumo mais ponderado. Haja vista que isso também é um tipo de manifestação do cuidado, até mesmo das nossas riquezas naturais, da nossa matéria-prima. O consumismo, de um lado, causando dano social, e o consumo adequado, por outro lado, trazendo bem a uma cadeia econômica. Outro ponto, além do consumo criterioso, é o planejamento, que envolve um planejamento de curto, de médio e de longo prazo, um planejamento que não deixa você engessado, a fim de que limite a sua entrada na residência médica, que limite a oportunidades educacionais, de idas a eventos, seja online, seja presencial, por falta de recursos financeiros. E ainda que no longo prazo, quando você tem 10, 20 anos de carreira, não olhe para trás e diga o que foi que eu construí, e possa, naquele momento, depois de ter uma jornada de vida e carreira médica, ter uma quantidade de recursos investidos a fim de que tenha uma renda passiva e que haja manutenção e suporte para uma boa qualidade de vida e que aproveite outros momentos com os seus familiares, filhos, netos, conforme o rumo acontece. Então, um melhor consumo, um planejamento de curto, médio e longo prazo e investimentos constantes, a fim de que em um dado momento da nossa vida tenhamos uma renda passiva, são os elementos citados constantemente no livro Inteligência Financeira para Médicos. Quebrando, eu quero que quebre esse tabu de envolver a profissão médica com recursos financeiros, mas eu quero que essa visão que parte do individual, do tempo que você dedica para estudar um pouco e começar
a colocar critério, assim como nós colocamos critérios nas condutas junto aos nossos pacientes, lemos diretrizes, fundamentos fisiológicos, farmacodinâmica, assim como tem uma ciência que nos respalda dentro da atuação médica, existe uma ciência que respalda a gestão dos recursos financeiros, a psicologia do consumo, economia, macroeconomia, microeconomia, e essas referências eu busquei e foi esse o cuidado que eu quis entregar junto ao livro. Chega de achismo e mais evidências para que, após a leitura, ou sobretudo durante a leitura, algumas mudanças de vida aconteçam à medida que os capítulos vão passando. Deixando de lado o achismo, colocando as evidências e o leitor coloca o seu senso crítico, que é o principal tempero, a fim de que as recomendações, as bases, as referências utilizadas servem ou não para esse contexto da minha vida. E aí você passa a ter a maior autonomia nas suas decisões de consumo, de planejamento e de investimento. Quando você tem uma determinada quantidade de recurso na sua conta do banco, é possível que você sofra alguma recomendação do gerente, ou então quando você está sujeito à internet ou à TV, a algumas situações que levam você para uma decisão de investimento, é possível que você não tenha rigor crítico para saber se a recomendação, se a sugestão é a melhor para o seu contexto. Um questionamento frequente é: qual o melhor investimento? Usualmente, as pessoas que não têm um nível crítico para buscar sobre o tema, essas pessoas buscam sobre qual o melhor investimento. Mas essa resposta só pode ser encontrada pela pessoa que está em busca depois que ela decide para que ela quer investir. Então, quando eu quero, no longo prazo, subsidiar recursos financeiros para o meu filho ter um melhor nível educacional, para eu construir um consultório, para eu comprar um veículo, aí assim eu consigo escolher qual é o melhor investimento. E o nível crítico mínimo para que você tenha as melhores decisões, ele acontece após você dedicar algum tempo para o estudo. Você não consegue do dia para a noite, quando você passa em medicina, fazer o diagnóstico do paciente que tem diabetes, não consegue prescrever o melhor fármaco, sem antes dedicar o tempo a buscar as evidências que respaldam o diagnóstico e as condutas. Da mesma forma, diz respeito às nossas finanças pessoais. Como você vai escolher o melhor tratamento para suas questões financeiras se você não tem nível cognitivo para desenvolver um melhor diagnóstico? Assim como temos o diagnóstico das doenças e os melhores fármacos para as doenças específicas e para os momentos das doenças, a gente tem as melhores condutas a serem estabelecidas para os melhores momentos das nossas vidas, dependendo da sua idade, dependendo dos seus objetivos. E eu escrevi esse livro antes da pandemia e passou por um processo de revisão. Permita-me, então, ler aqui uma parte que, quando recebi o livro impresso, eu também fiquei. Pareceu uma bola de cristal, entendeu? Vou ler aqui apenas uma parte que tem no início do livro. Eu escrevi o seguinte: o futuro é imprevisível e um dos cenários que pode ocorrer é o que ainda nem sequer cogitamos. Entretanto, desenvolver inteligência financeira representa estar mais preparado para as surpresas próprias da vida. E aí foi antes da pandemia. Então, numa sequência lógica bem estruturada, eu recomendo que tenha assim, uma reserva de segurança para momentos imprevisíveis. A pandemia, a Covid-19, foi imprevisível. O colega médico que atuava, sobretudo no setor particular, teve um impacto gigantesco. E se não estava resguardado do ponto de vista financeiro, sofreu um certo impacto. Da mesma forma, durante a nossa vida, então, a gente tem uma perspectiva de vida, expectativa de vida hoje de 76 anos, arredondando, mas possivelmente teremos mais, né? A expectativa de vida 2020 é essa, possivelmente viveremos mais do que isso. Então, uma vida longa como a que teremos, muitas intempéries podem acontecer. E muitas coisas boas que demandam recursos financeiros também podem acontecer. Então, por que não estruturar uma organização financeira a fim de que possa aproveitar os melhores momentos e também que possa estar preparado quando alguma coisa ruim aconteça e você tenha o recurso financeiro para suprir a necessidade. Então, eu acredito que está na hora da gente, da nossa comunidade médica, tomar as rédeas da nossa organização financeira, dedicar algumas horas, assim como nós dedicamos sempre à atualização médica, dedicar algumas horas a temas relacionados às inteligências macroprofissionais, que envolvem liderança, organização de equipes, e uma delas é a inteligência financeira, com
um tempo dedicado a esse tipo de estudo, eu acredito que teremos, como comunidade, a melhor possibilidade de oferecer muito mais e muito melhor às pessoas que chegam até os nossos consultórios, ao pronto-socorro, no caso de plantões, aos centros cirúrgicos, pois desempenharemos a nossa profissão com muito mais maestria, tranquilidade e menor nível de estresse que causa impacto à nossa saúde mental e a toda a nossa saúde.